Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no seu canal do YouTube, o canal do CTADALP, e estamos aqui nessa feita com a grande oportunidade de poder compartilhar conhecimento da palavra de Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, o nosso diretor-geral, pastor Paulo Filho. Hoje nós estamos aqui tendo o prazer de receber o pastor e psicólogo, pastor Emerson Gomes. A paz do Senhor, pastor Emerson. Paz do Senhor, pastor Abraão. É um prazer estar aqui junto com os irmãos. Amém, graças a Deus. Tivemos o privilégio de ter aqui o pastor Emerson, como alguns anos atrás, já faz um bom tempo, aluno aqui do CTADALP. Ele tem uma formação em teologia aqui pelo CTADALP. Também ele é psicólogo, também tem algumas pós-graduações na área. E louvamos a Deus pela vida dele. Trouxemos ele aqui para tratar de um assunto bem interessante, e eu queria já pedir a você que está assistindo esse canal do YouTube, seja aluno aqui do CTADALP ou não, para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreva nesse canal, clique no sininho aí para receber as notificações, e sempre que tiver um vídeo novo, os irmãos serão informados, amém? Pastor Emerson, tem um tema que a gente vai trabalhar hoje, que eu creio que é bem interessante para todo crente, para todos aqueles que estão assistindo, é a questão do autocuidado. Como é que o senhor conceituaria o que seria autocuidado ali para os nossos irmãos? Pois não, pastor Abraão, é um tema interessantíssimo, porque aborda uma questão muito importante que está relacionada também com a saúde mental. Então, o autocuidado nada mais é do que o cuidado de si mesmo. É tudo aquilo que eu faço e que me proporciona prazer, e isso me leva a cuidar de mim de uma maneira especial, entendendo que isso me trará benefícios. Isso segundo, inclusive, o nosso DSM-5, né, que é o Diagnóstico Manual de Saúde Mental, fala sobre essa necessidade de cuidar de si mesmo para a prevenção, inclusive, de doenças mentais. Maravilha, né? Interessante que isso que o pastor Emerson falou, dentro dessa perspectiva psicológica, note bem que até a Bíblia fala, né, pastor Emerson? Paulo dando recomendação Sim. a Timóteo, né? Ele que teria responsabilidades em cuidar de muitas pessoas. Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então isso é extremamente importante. Às vezes, pastor Emerson, a gente vê pessoas que eles se buscam tanto, se desgastam tanto em cuidar dos outros que esquecem muitas vezes de si mesmo. Quais áreas da vida, podemos dizer assim, eu devo cuidar, né? Porque às vezes alguém fica pensando, não, mas eu já como bem, eu como tão bem, né? Me alimento tão bem que eu estou cuidando de mim. Será que só basta isso, se alimentar bem? O que seria? Quais são as áreas do autocuidado? Certamente que não, né? O autocuidado, ele traz pelo menos algumas áreas que são as mais conhecidas. É a área física, né? O cuidado com o corpo, com a alimentação. Também tem as questões emocionais, o cuidado com as emoções, que, diga-se de passagem, muitas pessoas desprezam e só vão tentar lidar com elas quando realmente sentem que perdeu o controle. Mas ainda tem o estado também social, que é o cuidado social. Esse indivíduo nessa sociedade é um olhar diferenciado. É quando eu olho para mim mesmo, para as minhas relações e percebo o quanto eu preciso melhorar diante delas. E também existem as questões do cuidado também espiritual, por que não dizer, Exato. Né? Já que nós somos um ser tricótomo, corpo, alma e espírito, nós também precisamos desse autocuidado espiritual, inclusive cientificamente já é comprovado de que o ser humano ele precisa cuidar dessa parte espiritual também, porque já se entende que isso promove, inclusive, saúde, no conceito amplo da palavra. Então, essas são algumas áreas, as mais conhecidas e as que muitas vezes nós desprezamos, quer seja por uma situação ou por outra, né? Sim. Mas desprezamos e que precisamos sempre voltar esse olhar diferente para nós mesmos e procurarmos nos sentir bem naquilo que fazemos, em nossas atividades, no dia a dia, no trabalho, pois isso pode garantir, inclusive, uma velhice, né? Por que não dizer, né? Sim, sim. Uma velhice saudável, que é o que todo mundo espera ter. Muito bem, então é interessante essas questões aí de que
O ser humano, na linguagem de muitas pessoas, é um ser holístico, né? Tem vários aspectos da vida e que a gente precisa muitas vezes estar atento a isso. E muitas vezes nós cristãos, eu confesso, pastor Emerson, aqui o meu pecado publicamente, muitas vezes a gente se detém ao cuidado de algumas áreas da nossa vida e negligencia, esquece. É sempre bom lembrar essas lembranças aí que o Senhor tem colocado para nós. O Senhor, claro, lida com pessoas há muito tempo. Pastor Emerson já tomou conta de várias igrejas e, além disso, também ele lida com palestras para casais e, obviamente, também faz os seus atendimentos no seu consultório, que daqui a pouquinho ele vai deixar o contato dele para aqueles que desejam e que precisam de um tratamento voltado nessa área da psicologia. Então, pastor Emerson, dentro desse aspecto emocional, como se daria esse autocuidado emocional? Eu gostei dessa expressão que o senhor usou do autocuidado, que às vezes nós cristãos sempre dizemos, Deus cuida de mim. Verdade, Deus cuida de todos nós, mas temos a nossa responsabilidade para com nós mesmos. Então, quais seriam os principais cuidados nessa área emocional, nessa área mental, na prevenção de doenças? Exato. Pastor Abraão, foi muito pertinente a sua colocação, porque hoje quando a gente fala de autocuidado, né, que nós já trouxemos aqui a abrangência desse autocuidado, desse olhar geral, holístico, né, do ser humano, falando ontologicamente, é importante que a gente saiba que o cuidado de uma área não necessariamente deve levar a desprezar outra. Exato. Então é importante a gente sempre tentar, utilizamos muito uma palavra, né, que é o equilíbrio. Sempre buscamos o equilíbrio. Geralmente as pessoas que chegam, inclusive, aos consultórios, geralmente chegam para lidar com as suas questões emocionais e elas buscam o equilíbrio. Mas que equilíbrio é esse? Que o indivíduo muitas vezes cuida muito de uma área e despreza a outra. Então, por desprezar áreas significativas do ser humano, faz com que o ser humano enfrente dificuldades. E essas dificuldades muitas vezes são difíceis de gerenciar. Então, cuidar da parte emocional é cuidar de si próprio. Ela é abrangente. Por exemplo, quando nós cuidamos do sono, sim, pode ser uma coisa até então física, né? Estamos até então achando que estamos cuidando apenas do corpo, mas o sono já está cientificamente comprovado de que ele promove saúde mental para o indivíduo. O sono é restaurador e reparador. Então, se o indivíduo tem uma atividade estressante, por assim dizer, ou excesso em trabalhar em suas atividades, esse indivíduo está não apenas com o seu corpo, mas as questões emocionais, o estresse, as pressões do dia a dia, faz com que esse indivíduo precise lidar com as suas emoções. Então o sono é importante. E hoje, mais do que nunca, diga-se de passagem, que as pessoas estão dormindo muito pouco, ou estão tendo sono que estão tendo interferências, né? Quase que diariamente, acordam várias e várias vezes à noite. E esse sono que é comprometido, evidentemente que vai trazer um prejuízo a esse indivíduo. Por exemplo, falta de concentração, né? Esse indivíduo perde o sono, consequentemente vai ter dificuldade de concentrar em seus estudos, em seu trabalho. Então é importante que a gente cuide dessa área também, não apenas achando que estamos apenas cuidando do corpo físico, mas que estamos também cuidando das nossas emoções. Cuidar das emoções, pastor Abraão, não é algo muito fácil, não é uma tarefa da qual as pessoas estão, digamos, muito preocupadas, por assim dizer, porque são questões que muitas vezes elas acreditam que podem lidar com certas situações e às vezes não, né? E às vezes essa tentativa de lidar com as suas emoções, acreditando que pode lidar com elas sem, às vezes, uma ajuda, sem uma procura de um profissional, muitas vezes, faz com que o indivíduo tenha muito mais dificuldades e esses transtornos possam vir trazendo várias sequelas, várias consequências, como, por exemplo, transtornos de depressão, ansiedade e outros do tipo. Então é importante a gente abrir essa discussão aqui. Sim. E cada vez mais investir na qualidade de vida das pessoas
entendendo que o lado emocional está ligado intrinsecamente com as outras áreas também, né? O físico, o social, desse indivíduo que se relaciona com as pessoas, né? Como é que estamos nos nossos relacionamentos familiares ou interpessoais? Geralmente nós estamos tendo muita dificuldade nos dias de hoje. Então é importante a gente pensar um pouco e buscar sempre lidar melhor com essas emoções, porque as emoções muitas vezes são muito conflitantes, desgastantes, e é um desafio para todos nós. Interessante. Eu percebi na fala do senhor que esse autocuidado, as diversas áreas estão bem interligadas. Principalmente o senhor falou agora nessas relações sociais. Obviamente, uma pessoa que procura ter boas relações no trabalho, na família, na igreja, na rua onde mora, obviamente ela vai estar se preservando emocionalmente, porque se ela tem um bom relacionamento no trabalho, ela chega no trabalho, é um ambiente que emocionalmente ela se sente agradável. Então, essa questão que o senhor colocou seria uma prevenção do cuidado emocional, saber se relacionar bem com as pessoas que lhe cercam. Agora, essa questão que o senhor falou do sono é muito importante, muito interessante. Nós temos visto cada vez mais pessoas envolvidas, né, cada vez mais com a internet, e tem pessoas que passam realmente horas e horas antes de dormir no celular. E não, eu vou ver o Zap, eu vou ver o Instagram, eu vou ver o Facebook, eu vou ver isso. E isso vai causando daqui a pouco, eita, já é 2 horas da madrugada, eu vou dormir. Aí, então esse cuidado com o sono, ele é fundamental, né, para uma preservação. Eu queria até uma confirmação ou não da parte do senhor. Eu já ouvi informações de, por exemplo, atividades físicas, como uma caminhada ou andar de bicicleta, produz certas substâncias no cérebro que traz um bem-estar emocional. O senhor confirma aqui também? Isso, perfeito. Inclusive, a gente sempre fala, pastor Abraão, de que na realidade uma atividade só, por si só, ela é benéfica, mas claro que o importante é que o indivíduo mescle, ele possa entender que o conjunto da obra é muito mais importante. Veja, não adianta, como nós estamos falando aqui, cuidar apenas do corpo e esquecer as questões emocionais, por exemplo. Sim. Né? Então o autocuidado vai levar a gente a pensar, a refletir de que esse cuidado deve ser amplo em todas as áreas e em todos os sentidos. Então, uma única atividade por si só, embora seja benéfica, não garante saúde mental, não garante gerenciamento das emoções, por assim dizer. Mas quando eu começo a lidar com as áreas que envolvem a minha vida e começo a dar atenção a cada uma delas de maneira a tentar suprir essa carência. Então, a caminhada sim, né? O exercício físico, tá? As atividades físicas, e a atividade física não é somente estar em academia. Você pode fazer atividade física, eu digo sempre nos consultórios, que às vezes você faz caminhada ou atividade física em casa. Atividade física é o corpo em movimento. Sim. Então, se eu movimento o meu corpo, eu estou deixando o meu corpo em atividade. É evidente que o ideal seria estar no lugar, né, com um ambiente que proporcionasse segurança, proporcionasse bem-estar, mas a casa pode ser esse ambiente, tá? Então é importante a gente saber que as atividades, elas produzem no nosso cérebro substâncias que vão se ausentando, principalmente quando o indivíduo está diante de estresse, diante de traumas, por exemplo, né? Então esse indivíduo precisa desenvolver essas atividades para que essas substâncias do cérebro possam ser trazidas de maneira natural, como por exemplo serotonina, noradrenalina, tá? Que justamente são substâncias que trazem o bem-estar, que promovem o bem-estar do indivíduo. E quando há uma carência dessas substâncias, o indivíduo é propenso a ter alteração no seu humor. É daí onde vem a depressão, por exemplo. Então, se todos nós soubéssemos um método preventivo, inclusive, de lidar com essas questões de transtornos da mente, buscarmos desenvolver naturalmente, veja, sem necessário a intervenção farmacológica. Sim. Porque se eu busco na farmácia um remédio que
pode trazer a substância, mas se eu tenho condições de gerar isso de forma natural, é muito melhor. Então, é importante que a gente abra o entendimento para isso e veja isso, essa atividade física, né? O cuidado com o sono, o cuidado com a alimentação, que é outra questão também, né? Exato. O que é que eu estou me alimentando, com o que é que eu estou ingerindo, porque as pessoas às vezes caminham, mas comem, né? Aquilo que às vezes nem devem. Então, não está cuidando do seu corpo e não está tendo esse autocuidado que é importante para si. Exatamente. No início da sua fala, o senhor falou também, muito interessante, que até psicólogos, até que não são evangélicos e do tipo, falam essa questão de desenvolver a espiritualidade também, que promove um bem-estar, o prazer. Claro, nós como cristãos podemos afirmar esse apego às coisas de Deus, o buscar a Deus em oração, ler a sua palavra. Então, há uma conjuntura de questões aí que poderão trazer conforto, prazer, para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, se movimentar, atividades físicas, procurar ter bons relacionamentos interpessoais. E é até interessante, pastor Emerson falou nos bons relacionamentos interpessoais, porque às vezes há pessoas que se trancam na vida. É claro que a gente não vai sair contando tudo que a gente sente ou pensa para todo mundo, mas há pessoas que realmente se trancam, eles não têm sequer contato com pessoas no trabalho, na escola. E a Bíblia diz lá em capítulo 18 de Provérbios que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse cuidado de a gente ter pessoas com quem a gente pode conversar, compartilhar, certamente isso ajuda muito também na saúde emocional. Mas, pastor Emerson, para finalizar esse vídeo, eu sei que devem surgir muitas perguntas, inclusive esse é o primeiro vídeo de uma série que nós estamos elaborando. Estamos aqui com um grupo basicamente cristão. Nós, por exemplo, pastores, líderes de jovens, líderes de senhoras, líderes de senhores, pessoas que exercem algum tipo de liderança da igreja, a gente pode dizer que a igreja, de certa forma, é uma espécie de uma comunidade terapêutica, né? Nesse período da pandemia a gente pôde perceber que foi um grande refúgio para muita gente. Então é na igreja que muitas vezes, na comunidade dos irmãos, que muitas vezes alguém chega lá atribulado, pede oração, e muitas vezes pessoas que a gente nunca viu nos procura e desabafa, conversa ali 5, 10, 15 minutos ou até 1 hora e conta um pouco da história. E ali a gente faz uma oração e a gente já percebe que o semblante da pessoa mudou, a gente já percebe que a pessoa já sai dali aliviada, porque viu em alguém uma confiabilidade. Agora, como seriam nós que lidamos diariamente com essas demandas, né? Pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de círculo de oração, líderes de um modo geral, que estamos sempre lidando com o sofrimento alheio, aliviando a carga emocional dos outros. Como a gente deve lidar? Agora, cuidando do nosso emocional. Como cuidar do nosso emocional ao mesmo tempo que eu cuido do emocional do outro? Como é que o senhor sugere isso? Eu lhe dei uma pergunta extremamente difícil. É um grande desafio, né? Inclusive o texto que você leu, né, que é a 1 de Timóteo 4:16, sim, Paulo vai justamente salientar isso, desse cuidado, né? Tem cuidado de ti mesmo, né? É um desafio. Inclusive nós, pastor Abraão, acho que a boa parte dos que estão participando estão cientes disso. Até nós, os próprios profissionais da área, psicólogos, fazemos terapia, tá? Então, assim, é importante que nós, como líderes também que somos, possamos abrir e ampliar o nosso entendimento para esse cuidar de quem cuida, tá? Esse olhar para dentro de si. É inadmissível hoje, inclusive, eu acredito, alguém pensar em liderar se não cuida de si mesmo. Então esse autocuidado é tão importante porque ele é como se fosse um requisito, um pré-requisito. Eu não posso me candidatar, veja, a cuidar de uma outra pessoa se eu não estou cuidando de mim mesmo, né? Inclusive, Timóteo vai salientar essas questões quando fala lá do diaconato, né? Ele diz que, inclusive, aquele que governe bem a sua própria casa, ou seja, cuidar
de si mesmo, né? Cuidar da própria família, cuidar das coisas que são importantes, é de extrema necessidade e é fundamental para o líder hoje. O líder, em especial o líder cristão, que tem Cristo como sua referência, ele precisa ampliar esse entendimento do cuidar de si para se habilitar para cuidar de outras pessoas. O que nós, infelizmente, vemos nesses dias é muitos líderes, pastor Abraão, se me permite, estressados. Às vezes os líderes estão estressados, né? Estão com seus problemas, claro, todo mundo tem, né? Exato. Quem não tem, atira a primeira pedra, né? Disse Jesus. Então todos nós temos, mas assim, quando o líder se propõe a cuidar de si e busca ajuda, busca auxílio, ele participa de uma escola bíblica, ele participa de uma capacitação, ele participa de algo que possa promover a saúde, tá? Possa promover o bem-estar a esse indivíduo, ele se qualifica, inclusive, para atender outras pessoas. Então nós que somos líderes, muitas vezes, achamos que simplesmente orar ou exercer a atividade de liderança, porque eu já estou acostumado a ela, então eu já sei o que eu vou fazer, tá? Me qualifica, quando na realidade isso não é um modo eficaz de liderança. Hoje se entende que o líder precisa cuidar de si. Cuidar de si é justamente isso, fazer com que essas atividades ou áreas das nossas vidas possam estar em equilíbrio. Tem uma palavra que nós utilizamos muito no consultório que é homeostase, né? Que é esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio entre mente e corpo, entre as questões emocionais e sociais, entre o nosso espiritual também, né? Pois todos nós temos também essa necessidade de buscar aquilo que promova bem-estar e saúde, na amplitude dessa palavra. Então, buscar isso é fundamental hoje. Então você que é líder, que está me ouvindo, não se sinta envergonhado. Às vezes acontece muito isso. O líder acha que já chegou em certa posição, que se buscar ajuda, ele está se menosprezando ou desqualificando. Nada disso, tá? Ninguém chega ao topo sozinho e ninguém permanece lá sozinho. Exato. Pessoas precisam de pessoas o tempo todo. Liderar é entender que eu posso ajudar alguém, mas eu só vou poder ajudar alguém se eu estiver bem comigo mesmo. Por que muitas pessoas, infelizmente, brigam, discutem o tempo todo? Porque geralmente essas pessoas estão com alguma dificuldade dentro de si. Então elas buscam externar isso, esse sentimento, esse lado emocional que não está sendo bem cuidado. E por isso, quando você vê alguém que está esbravejando, batendo na mesa, fazendo qualquer coisa que lhe tire do sério sem ter um motivo que justifique, pode acreditar, essa pessoa está passando com algum tipo de problema emocional. É preciso cuidar. E o líder não está isento disso. Eu, você, nós, qualquer pessoa. Exato. Então buscar ajuda, só busca ajuda aquele indivíduo que entende as suas próprias limitações e se abre para novas possibilidades de evoluir como pessoa, como ser humano e como cristão. Muito bem, pastor Emerson. O senhor estava falando aí, eu estava me lembrando de dois personagens da Bíblia. Um foi o Moisés, né, que havia uma chamada de Deus extraordinária na vida dele, mas ele estava realmente se desgastando emocionalmente. Ele estava atendendo o povo de um modo geral, que era uma multidão imensa no deserto, e o seu sogro viu e lhe deu um conselho extraordinário: você vai se acabar, você tem que delegar responsabilidades. E aí foi que a partir daí Deus também, com a sua graça, capacitou outros homens. E o conselho de Paulo a Timóteo, outro personagem, quando Paulo diz: olha, o que tu de mim ouvistes, transmite para homens fiéis, né, que possam compartilhar com outros. Eu acredito que uma das coisas que ajuda muito o líder nesse contexto é essa questão da delegação, né, ele dividir tarefas, ele perceber que não é o super, né, que não é o autossuficiente, essa delegação, essa percepção que tem aquele dia que ele precisa parar, né? Ele não pode ser... O próprio Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele cessou a sua criação. Então é interessante essa percepção que às vezes eu preciso parar um dia para descansar, dormir mais um pouco, sair com a minha família, ir para uma sorveteria,
e aquele ambiente ali vai me refazer e eu vou estar muito melhor para produzir para o reino de Deus. De fato, há uma série de questões aí. Pastor Emerson, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, né? Prazer tê-lo aqui, o senhor que já foi aluno aqui do CT Adalp, trabalha aqui na nossa igreja, e eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais e aproveitasse e deixasse o seu contato, se de repente alguém que está assistindo tem um filho, uma filha, ou um pai, ou um amigo que está precisando de um acompanhamento terapêutico. E muitas pessoas têm me procurado, inclusive até tenho recomendado o pastor Emerson, porque geralmente a gente costuma recomendar profissionais evangélicos que têm a mesma ordem de fé que nós. Então o senhor fique à vontade, o senhor faz suas considerações finais e deixa o seu contato para aqueles que tiverem alguma necessidade. Perfeito, eu quero agradecer a oportunidade dada aqui pelo nosso querido companheiro, amigo, pastor Abraão. Foi um prazer estar aqui com vocês, participando desse trabalho especial, né? Fiquei muito feliz em retornar aqui e quero dizer para vocês que autocuidado é isso, né? Cuidar de si mesmo. Qualquer atividade que você sente prazer, tá? Em fazer e se sente bem com isso, busque colocar em prática. Dê uma atenção a você. Eu sempre digo nos consultórios que às vezes a gente cuida muito das pessoas e esquecemos de nós mesmos, né? Então tem cuidado de ti, cuidar de si mesmo é algo que nós não devemos menosprezar. Então cuide de você, cuide daquilo que é mais importante, cuide da sua vida, tá? Invista em você. Inclusive o trabalho de acompanhamento psicoterapêutico é um investimento que o indivíduo faz em si mesmo. Então, se você estiver precisando, necessitando, estamos à disposição, tá? O nosso contato pelo Zap é o 81 98816 9633, né? O nosso querido companheiro Marcelão vai estar colocando aí para vocês. Mas um grande abraço a todos, os meus queridos irmãos. Estamos aqui à disposição sempre que precisar, porque é sempre um prazer falar aos nossos queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Queremos já agradecer mais uma vez o pastor Emerson e queremos informar que os nossos cursos do CT Adalp estão à sua disposição. Você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp também, o DDD 81 991 26 5849. Temos o bacharel livre em teologia, o básico em teologia, básico em música, o curso de capelania, o de missiologia. E queremos também, já de antemão, informar que teremos um segundo vídeo, uma próxima edição, onde nós iremos falar sobre a ansiedade. Então é um tema muito interessante e eu lhe aguardo nesse próximo vídeo. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém.